Do sonho científico à vocação global. A escolha que moldou o missionário da mídia. O reconhecimento global de um líder não é um acaso, mas a materialização de um trabalho incansável e de decisões estratégicas que redefinem o campo de atuação. Para o mundo de fora, ele é o comunicador e apresentador que, como pastor, conquistou uma audiência vasta e singular, transformando o televangelismo em um fenômeno transfronteiriço. Sua trajetória remonta à infância humilde em Muniz Freire, Espírito Santo, onde a predisposição para evangelizar já se fazia presente. No entanto, o ápice de sua formação parecia traçar um percurso completamente distinto: a medicina, com o intelecto e a ambição para ingressar em uma carreira científica de vanguarda. O jovem estava no limiar de uma vida de prestígio acadêmico. Contudo, por volta de 1968, o chamado de Deus se impôs com uma força irrefutável, confrontando o sonho da ciência com a urgência da fé. Nesse momento decisivo, ele recusou-se a prosseguir com o concurso e a trajetória pela medicina, optando pelo sacerdócio. Foi uma renúncia de alto custo, um ato de fé que sinalizou sua absoluta dedicação ao ministério e sua disposição para o sacrifício pessoal. Essa escolha foi a fundação de um império de comunicação. Em 1980, após participar da gênese do movimento neopentecostal brasileiro, ele fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus, IIGD, e, com uma perspicácia notável, identificou na televisão o vetor ideal para sua mensagem. Não se contentando com espaços marginais, ele se consolidou como um pioneiro no aluguel de horário nobre, transformando o programa Show da Fé em uma plataforma ininterrupta de alcance de massas, com um estilo de pregação focado na cura divina, que ressoou profundamente nas camadas populares. O missionário demonstrou não só carisma, mas uma visão empresarial aguçada, investindo em sua própria rede, a RIT, para garantir o controle da narrativa. Sua dedicação irrestrita fez com que a Igreja Internacional é o que o levou do interior do Espírito Santo ao palco global. O missionário, o apresentador. O pastor que trocou o bisturi pelo microfone é Romildo Ribeiro Soares, R. Soares. O missionário que trocou o bisturi pelo púlpito de TV. A trajetória de Romildo Ribeiro Soares. O sucesso e a escala de influência de um líder não se medem apenas pelo fervor dos fiéis, mas pela capacidade de seu trabalho transcender as paredes do templo e conquistar o mundo de fora. Para entender a dimensão do fenômeno que domina a televisão brasileira e alcança mais de 190 países, é preciso olhar para a gênese de sua jornada, marcada pela disciplina implacável e por uma renúncia monumental. Desde a infância, a vocação para a evangelização manifestava-se. Criado em Muniz Freire, Espírito Santo, em um contexto de humildade, o futuro líder religioso, nascido em 6 de dezembro de 1947, demonstrou um fervor que o levava a compartilhar sua fé mesmo como criança. Contudo, seu destino parecia traçado para uma carreira de alto prestígio, a medicina. A renúncia à medicina, em 1968, não foi o ponto final de uma ambição, mas o vetor de uma nova e mais audaciosa engenharia. O missionário demonstrou que a fé, quando combinada com a estratégia humana, é a matriz de um poder de execução inigualável. A fundação da Igreja Internacional da Graça de Deus, IIGD, em 1980, após a ruptura com seu cunhado, Edir Macedo, foi um alinhamento de propósito, permitindo-lhe implementar um modelo de ministério centrado na teologia da prosperidade e da cura de forma singularmente organizada. O missionário não apenas pregou, ele massificou a pregação. Sua capacidade de comunicação, acessível e envolvente, transformou o aluguel de espaço na televisão de um custo operacional em um ativo estratégico. O Show da Fé não é apenas um programa, mas uma plataforma de branding religioso que garantiu a onipresença da IIGD no lar brasileiro. Ele compreendeu, com décadas de antecedência, que no Brasil,
A tela é o púlpito mais eficaz e o canal de maior capilaridade social. Essa visão de longo prazo para a mídia culminou na criação de seu próprio ecossistema de comunicação, a RIT, Rede Internacional de Televisão, a Graça Music e a Graça Artes Gráficas e Editora. Esse controle verticalizado da produção e da distribuição da mensagem garantiu que sua doutrina chegasse inalterada e, continuamente ao seu público-alvo, em uma demonstração de gestão e logística midiática, que transcende o campo religioso. O resultado é um império. Hoje é uma figura de reconhecimento incontestável, frequentemente citado pela mídia analítica entre os líderes religiosos mais ricos e influentes do país. Seu sucesso financeiro, frequentemente objeto de escrutínio jornalístico, é visto por defensores como o subproduto legítimo de uma administração eficiente e da fidelidade a princípios bíblicos, enquanto críticos o analisam sob a lente da exploração da fé. No cerne de seu legado reside a figura de um líder resiliente, que soube transitar entre o carisma evangélico e a fluência empresarial, provando que a construção de um projeto global duradouro exige não apenas o talento, mas uma disciplina férrea e a ousadia de um verdadeiro empreendedor. Romildo Ribeiro Soares, com sua inabalável presença na mídia, a IIGD inscreve-se definitivamente na história moderna do Brasil como o missionário, que elevou a cura divina à condição de fenômeno de comunicação global. A especificidade doutrinária, o pragmatismo da cura, sob a liderança de R.R. Soares, diferenciou-se no cenário neopentecostal. Por meio de uma especificidade doutrinária centrada no pragmatismo da cura divina, enquanto outras vertentes enfatizavam predominantemente a batalha espiritual contra o mal ou o enriquecimento material, o missionário estabeleceu a solução tangível de problemas de saúde como a prova cabal e imediata da intervenção divina. Essa tática doutrinária não é acidental. É uma estratégia de adesão de alto impacto. Ao focar em testemunhos de cura de doenças complexas, frequentemente exibidos em horário nobre no show da fé, ele conseguiu criar uma conexão emocional instantânea com uma audiência vasta, majoritariamente composta por indivíduos que buscam alívio para sofrimentos físicos e psicológicos, onde a saúde pública se mostra falha. A exploração dessa necessidade básica garantiu a fidelidade e a expansão da base de membros e contribuintes. A intersecção entre altar e poder, a força política. Embora R.R. Soares não tenha alcançado o patamar de controle de mídia e influência partidária do cunhado, sua entrada no campo político é um fato consumado e estratégico. Nos anos 80 e 90, ele próprio chegou a se candidatar a deputado federal, indicando seu interesse precoce na esfera legislativa. Contudo, sua principal força política reside na mobilização silenciosa de sua base de fiéis e no alinhamento pragmático com a bancada evangélica. A IIGD, por meio de seus pastores e líderes eleitos em diversas instâncias, exerce uma influência significativa na defesa de pautas conservadoras e na proteção dos interesses institucionais do seu vasto patrimônio de comunicação e templos. Essa atuação nos bastidores é um componente estrutural para garantir a segurança jurídica e a continuidade da expansão do ministério, o braço social e as controvérsias. Como todo líder de tal envergadura, A figura de R.R. Soares não está imune a controvérsias. As críticas sobre a origem da fortuna, a natureza das ofertas e a comercialização de objetos, como águas e lenços ungidos, são recorrentes no debate público. O escrutínio analítico da imprensa e do meio acadêmico tenta constantemente traçar a linha divisória entre a fé genuína e a máquina de arrecadação. No entanto, é imperativo analisar o impacto social de suas ações. A IIGD mantém um braço de ação social que, embora seja intrinsecamente ligado à evangelização, o chamado kit evangelístico, alcança comunidades e indivíduos em situação de vulnerabilidade que são negligenciados pelo Estado. A capacidade logística de mobilizar recursos e voluntários para fornecer assistência material demonstra
o poder de organização da igreja e a dimensão prática da sua influência, atuando como um agente social complementar, ainda que motivado pela expansão da própria fé. Em última análise, a história de R.R. Soares é a crônica de um homem que institucionalizou o milagre e o transmitiu via satélite. Sua trajetória é um case de estudo sobre como a disciplina, da gestão e a perspicácia comunicacional podem ser determinantes para o êxito de uma visão, cimentando o legado de Romildo Ribeiro Soares como um dos arquitetos centrais do panorama religioso e midiático do Brasil no século XXI. A longevidade na volatilidade e a engenharia do carisma. Um elemento distintivo na trajetória de R.R. Soares é a longevidade de seu ministério e de seu formato de comunicação. Em um mercado midiático caracterizado pela volatilidade e pelo rápido consumo de novas narrativas, o missionário conseguiu manter o show da fé relevante por décadas, o que atesta não só a eficácia de sua mensagem central, mas também uma engenharia do carisma que resiste às novas tendências. Seu estilo, despojado e direto, quase didático, difere do fervor espetacular de outros líderes, criando um vínculo de confiança e familiaridade com o telespectador. Ele se posicionou como o missionário, um título que sugere simplicidade e dedicação, contrastando com os títulos mais hierárquicos, bispo, apóstolo de seus pares. Essa escolha de persona é, em si, um posicionamento estratégico que reforça a credibilidade e a autenticidade perante a base fiel, a gestão de crises e a blindagem institucional. O caminho para o sucesso global é pavimentado por crises e desafios. A capacidade do missionário de gerenciar as recorrentes crises midiáticas que envolvem denúncias sobre dízimos, a origem de seu patrimônio e as promessas de cura, demonstra uma blindagem institucional sofisticada. A IIGD opera com um alto grau de centralização administrativa, garantindo que as diretrizes estratégicas e financeiras emanem de sua liderança. Essa estrutura minimiza a dispersão e permite que a igreja responda aos questionamentos com uma voz unificada. Para além da fé, há uma governança eclesiástica que protege o núcleo do ministério e sustenta a confiança da base, permitindo que a expansão prossiga apesar dos questionamentos externos. O legado cultural e o evangelho pop. R.R. Soares transcendeu o púlpito, influenciando a cultura popular brasileira. Sua editora principalmente, a Graça Music, braço dedicado à produção musical gospel, não apenas fornecem conteúdo para seus programas, mas moldam o cenário musical evangélico, lançando e promovendo artistas. Isso configura um circuito cultural autossuficiente, onde a mensagem doutrinária é reforçada por meio da música, dos livros e da mídia. O missionário compreendeu a necessidade de um evangelho pop, uma mensagem que é doutrinária na essência, mas que se veste com a roupagem da cultura de massa, garantindo sua perpetuação e atração para novas gerações. Seu legado, portanto, é a prova de que a convergência de mídia, doutrina e gestão de persona é a fórmula para a institucionalização da influência religiosa no século XXI. O paradoxo da prosperidade e a ênfase na cura. Uma análise apurada da IIGD sob R.R. Soares revela uma nuance importante na teologia da prosperidade. Diferentemente de outras vertentes, que focam primariamente na aquisição de riqueza material, o missionário manteve uma ênfase mais acentuada na prosperidade integral, onde a cura física é o catalisador da fé. Este foco é, em termos práticos, mais inclusivo. A cura é uma necessidade universal, acessível mesmo aos mais pobres, enquanto a riqueza material imediata é uma promessa de difícil comprovação para a maioria. Ao posicionar a cura como o primeiro milagre e a prova máxima do poder de Deus, ele estabelece um ciclo de reciprocidade da fé. A cura gera gratidão, que se traduz em ofertas e dízimos, que financiam o tempo de TV que, por sua vez, promete mais curas. Esse modelo de feedback é uma das chaves para a sustentabilidade.
financeira do seu vasto império midiático e eclesiástico, estrutura familiar e o futuro do legado. Para garantir a longevidade institucional, adotou uma estrutura familiar na sucessão de poder. Uma prática comum no neopentecostalismo, mas crucial para a estabilidade. Os filhos de R.R. Soares ocupam posições de liderança e influência tanto no ministério quanto nas empresas do grupo, mídia, editora, gravadora. Essa dinastia eclesiástica não é apenas uma questão de nepotismo, é um mecanismo de blindagem e perpetuação da visão fundadora. Ao integrar a família, ele assegura que os princípios doutrinários e, crucialmente, as estratégias de comunicação e gestão permaneçam consistentes, protegendo o legado contra cisões e disputas externas. A presença de seus filhos na mídia e na administração sinaliza ao mercado e à base de fiéis que a transição de poder está sendo planejada e controlada, reforçando a estabilidade da marca missionário R.R. Soares. No horizonte futuro, autonomia estratégica e o posicionamento no ecossistema evangélico. A capacidade de autonomia estratégica de R.R. Soares é um ponto final crucial de análise. Após a separação da IURD, ele garantiu que a IIGD desenvolvesse uma identidade institucional distinta, evitando ser subsumido pela narrativa de seu cunhado. Essa autonomia é mantida pelo controle do seu próprio parque de mídia e pela especificidade de sua doutrina focada na cura, que lhe confere um nicho de mercado fiel e menos exposto às disputas diretas de poder com outros grandes líderes. O missionário opera em uma zona de influência própria, uma manobra estratégica que assegura a estabilidade e a capacidade de crescimento contínuo, a cultura organizacional do foco e da obediência. Por fim, a cultura organizacional da IIGD merece destaque. A igreja não é apenas um conjunto de templos, é uma organização hierárquica que valoriza o foco na missão de evangelização e a obediência à liderança central. Pastores e obreiros são treinados para replicar a mensagem do missionário, com precisão e disciplina. Essa cultura de execução padronizada é o que permitiu a rápida e eficiente expansão global, transformando a fé em um modelo replicável de crescimento institucional. A IIGD, portanto, é a prova de que a disciplina corporativa pode ser um motor tão potente quanto a fé mística para a consolidação de um império religioso, a adaptação perene e o legado digital. A última camada de análise sobre R.R. Soares reside em sua capacidade de transpor a hegemonia da TV aberta para a era do streaming e das redes sociais. Embora seu principal ativo permaneça o tempo de antena tradicional, a IIGD demonstrou uma adaptabilidade perene, replicando o formato do show da fé nas plataformas digitais, YouTube, aplicativos e redes sociais. Essa transição para o universo digital não foi uma simples migração de conteúdo, mas uma extensão estratégica que garante a relevância junto às novas gerações. Ao fazer isso, o missionário prova que sua estratégia de comunicação é agente neutra. Funciona tanto no púlpito da televisão, de tubo, quanto na tela de alta resolução de um smartphone. A personalização da fé e o vínculo indivisível. Por fim, o sucesso do missionário pode ser destilado em um conceito final: a personalização da fé. Ele conseguiu estabelecer um vínculo indivisível e quase pessoal com seu público, onde a figura do líder é o canal primário de acesso ao milagre. O fiel não busca a instituição abstrata, mas o missionário em si. Essa personalização gera uma fidelidade transinstitucional. O telespectador que o acompanha há décadas sente-se parte de uma comunidade ampliada, onde a voz calma e as promessas de cura se tornaram um pilar de esperança diário. Este é, talvez, o maior legado intangível de Romildo Ribeiro Soares: a arte de transformar a comunicação de massa em uma experiência de intimidade e fé profundamente pessoal, assegurando a continuidade de sua obra e de sua influência por tempo indeterminado no cenário global. Romildo Ribeiro Soares,
A conclusão analítica do missionário da mídia. Qual é a verdadeira métrica de um império construído sobre a fé? A escala dos milagres prometidos ou a eficiência da máquina que os comunica? A trajetória de Romildo Ribeiro Soares é um paradoxo em movimento. Ele é a prova cabal de que, no século XXI, o sucesso espiritual e a influência global são indissociáveis da capacidade de execução profissional e da maestria em comunicação de massa. O missionário soube, como poucos, fundir o fervor neopentecostal com o rigor de uma estratégia de mídia implacável. Sua ascensão não foi acidental. Começou com a renúncia radical à medicina, um sacrifício que estabeleceu a disciplina e o foco necessários para o empreendimento. A partir daí, ele desenvolveu uma engenharia de carisma altamente eficiente. Estabeleceu a cura divina como o motor primário de seu ministério, transformando a necessidade humana de saúde em um ciclo de reciprocidade da fé que sustenta um vasto conglomerado. A fluidez de seu trabalho é notável. Ele migrou da televisão analógica para a tecnologia digital, mantendo a pertinência do show da fé nas plataformas de streaming e redes sociais. Essa adaptabilidade perene, aliada à capacidade de compaixão social, demonstrada pelo braço de assistência da IIGD a comunidades vulneráveis, demonstra uma visão 360 graus que transcende o simples proselitismo. R.R. Soares é o líder que transformou a oração pessoal em um conteúdo de massa, a fé em um ativo de branding e a espiritualidade em um modelo de governança eclesiástica estável. Ele institucionalizou o milagre e fez da televisão o seu púlpito. O legado que deixa é o de um mestre na arte de fazer convergir o altar, o broadcast e o coração do fiel, criando um vínculo de fidelidade inquebrável. Hoje, ao contemplar o alcance global de sua obra, permanecem perguntas inevitáveis. A mídia moldou sua mensagem. Não foi sua mensagem que moldou a mídia. A graça é seu método de evangelização ou sua filosofia de vida? E quando sua voz se calar, o que restará? O império midiático ou a memória de um homem que acreditou que a fé podia ser transmitida por ondas invisíveis? O perfil deste missionário é um testemunho da potência do foco e da persistência humana. Mas diante de tamanha escala e poder, uma pergunta final se impõe. No balanço final da história, o impacto de Romildo Ribeiro Soares será medido pela quantidade de almas salvas ou pela extensão do império midiático que ele legou?